Então Jesus lhe disse: vai e faz tu a mesma coisa. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentar. Nós vimos que a palavra do Senhor nessa tarde vai nos falar do bom samaritano. Mas antes de Jesus falar do bom samaritano, nós percebemos que o Senhor, ele se deparou com um jovem que quis colocar o Senhor, num momento vamos dizer assim, queria pegar o Senhor. Perguntando para o Senhor, o que ele poderia fazer para herdar o reino dos céus. Jesus falou para ele, olha, vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois você me segue. Mas ele, na sua palavra, ele disse, não, isso eu já faço. Isso eu já faço. Aí Jesus então falou para ele, mas então é preciso você reconhecer aquilo que Jesus vai falar agora. Se Jesus reconhecer aquilo que Jesus vai falar. Jesus, ele contou uma história para aquele jovem. Jesus falou para aquele jovem daquele homem que foi encontrado no caminho. No caminho que vinha de Jerusalém para Jericó. E esse caminho era conhecido como um caminho perigoso. Um caminho perigoso. Um caminho de muitos assaltantes. Um caminho ali que quase que ninguém gostava de passar por determinado horário, porque era um caminho perigoso. E Jesus contava que ali tinha um homem caído, ferido. Um homem caído, ferido. O homem caído, ferido. No caminho. Eu posso perguntar agora para mim mesmo e para cada um de vocês. Você já se encontrou no caminho caído e ferido? Quem aqui já se encontrou no caminho caído, ferido? Quase que todos. Já se encontrou no caminho caído, ferido, precisando de ajuda, ou diga até mais, precisando de socorro, E esse caminho, eu posso dizer para você também, ele representa o mundo. Ele representa o mundo. E muitas das vezes nós falamos desse caminho que representa o mundo, e às vezes nós analisamos que é aquela pessoa que está apenas caído ali numa situação de realmente de socorro, cheio de ferida, não tem para onde ir. Mas quantas pessoas que também estão nesse caminho, precisando de socorro de uma forma diferente? Quantos dos nossos filhos estão nesse caminho precisando de socorro? Quantos dos nossos estão nesse caminho? Mas Jesus, ele falou o seguinte: neste caminho passou um sacerdote, passando perto deste homem caído. Ele olhou para o homem caído, lá onde ele estava, ainda cortou um outro caminho para não passar perto e não ajudou. Quando
quando aqui fala de sacerdote, passa, não é simplesmente um sacerdote, aquele que está com a batina, mas quando fala de sacerdote, aqui nós podemos falar de um religioso, daquele que crê no Senhor, daquele que ama o Senhor, daquele que fala do Senhor, daquele que dá testemunho do Senhor. Um sacerdote aqui coloca eu, coloca você, a cada um de nós que conhecemos o Senhor. Aqui a palavra diz que o sacerdote olhou para aquele homem caído, e olhando para aquele homem caído, ele foi para o outro caminho para não passar perto daquele que necessitava. Também ele disse que um levita, ele fez a mesma coisa. Ele olhou, sentiu dó, apenas sentiu dó, e continuou-se a andar. Ele sentiu dó apenas. Né? E ele não fez nada também. Ele não teve uma iniciativa diante daquilo que ele estava vendo, a necessidade do outro, da forma que se encontrava o outro. Lá onde estava aquele caído, naquele caminho, necessitando de socorro. Não, o levita não fez nada. Diz a palavra para nós que veio um sacerdote, que veio um samaritano, e passando por aquele caminho, o samaritano ali, ele parou. Ele olhou para aquele que estava caído no caminho. Ele desceu. Diz a palavra para nós que aquele samaritano, ele pegou o óleo, passou nas suas feridas, ele pegou o vinho, ele lavou as suas feridas, e ele ali foi fazendo um curativo, e ele ali foi curando, e ali o óleo significa a cura. O vinho significa a cura. Ele estava curando as feridas daquele homem. Ele estava curando as feridas que aquele homem trazia, causada pelo caminho no qual ele estava trilhando. Percebe? As feridas no qual o Senhor ali estava tocando para ser curada diante daquele homem que estava vivendo naquele caminho, mas agora ele estava caído diante de uma situação, pedindo socorro. E parou exatamente diante dele aquele homem que teve compaixão da situação dele, da vida dele, pela causa dele. Ele parou ali, sentiu compaixão. Sentir compaixão aqui não significa ter dó. Ter dó apenas você olha, mas como aquele levita, ele vai embora, ele não tem iniciativa. Compaixão aqui é aquele que realmente ele entra no problema do outro, ele entra na situação do outro, ele quer tocar na ferida do outro, ele quer tocar na vida do outro, ele quer fazer alguma coisa para aquele outro, ele não aceita aquele homem caído no caminho, ele tem a solução para aquele homem, ele vai diante daquele homem, ele tem a cura para aquele homem, ele tem exatamente o bálsamo que aquele homem necessita. E aqui eu posso dizer para você que não é o homem, mas também a mulher. Percebe? O que o samaritano ele faz? Diante daquela necessidade. E ele só não fez isso. Mas também a palavra nos disse que ele acorda aquele homem, coloca nos seus ombros, depois do seu cavalo, e leva aquela pessoa para um lugar, para que aquele lugar chamado hospedaria, para aquele lugar chamado Casa Ágape, para aquele lugar chamado grupo de oração, para aquele lugar chamado a tua casa, para aquele lugar que você tem no teu coração. Ele pega aquele homem, ele leva para aquela hospedaria, porque ele dá condições para aquele homem sair daquele lugar e não mais ficar ali.
Porque ele sabe que naquela hospedaria ele vai receber a cura. Ele sabe que na casa ágape você vai receber a cura. Amém? Pode aplaudir a graça de Deus. Então eu digo para você, meu irmão, que vem de Barbacena, você que vem de outra cidade, você que é de Cruzeiro, não foi Deus quem trouxe você, não foi eu que trouxe você aqui, foi Jesus Cristo quem trouxe você aqui para você receber a cura. O Senhor colocou você dentro de uma hospedaria. O Senhor tirou você desse caminho no qual você estava caído. Que para muitos já não tinha mais solução. E aqui eu não me coloco no lugar de samaritano. E aqui você não se coloca no lugar de samaritano. Aqui eu coloco no lugar, e se fosse comigo? E se eu fosse esse homem caído? E se você fosse esse homem caído? E se você fosse essa pessoa caída, necessitando agora de socorro? E se você fosse essa pessoa? Que muitos de nós, muitas das vezes, achamos que nós somos o samaritano. Não! Nós somos esse homem caído, porque um dia o Senhor te pegou, um dia o Senhor te pegou, um dia o Senhor te pegou e curou as suas feridas, e curou as minhas feridas, e me levou para uma hospedaria também, e me tirou da depressão, e me tirou do mal-estar, e me tirou de uma situação de psiquiatria, talvez, no lugar onde eu estava necessitando de realmente de consolo. Vamos aplaudir a Deus. E nós vimos que o Senhor, o samaritano, mesmo aqui o samaritano, ele está na pessoa de Jesus Cristo, mas esse samaritano, ele não só colocou este homem na hospedaria, mas também ele disse para o dono da hospedaria: gasta o que for necessário. Gasta o que for necessário com ele. Gasta o que for necessário com ele, que eu pago. Que eu pago. Gasta o que for necessário com ele, que eu pago. Veja bem aqui, irmãos. O pagar aqui significa um preço muito alto. Não significa apenas o dinheiro no qual ele deixou na hospedaria. O pagar aqui, quando o samaritano fala, é o pagar o preço da sua vida pelo sangue dele derramado na cruz. Ele pagou um preço alto pela tua vida. Amém. Para que você não abandonar, sem receber a graça, a oportunidade de ser acolhido, de ser amado, ele paga um preço alto, pela nossa cura. E a cura, quando ele fala, que é essa cura da transformação. Porque essa palavra que o Senhor nos mostra é uma palavra que Ele nos traz a transformação. Não é simplesmente uma história que o Senhor conta do bom samaritano, daquele que deixou de olhar, daquele que estava caído no caminho. Não. Ele quer contar para mim, ele quer contar para você aquilo que o samaritano é capaz de fazer para ver a sua vida transformada, curada, transformada e renovada, e você não mais ficar no caminho. É a palavra de transformação. O bom samaritano aqui nos mostra a grandiosidade do preço que ele paga por cada um de nós. Para ver que aquelas feridas que você trazia, e agora você não traz mais, porque você
deixou ser tocado. Aquele coração que você trazia distante, um coração frio, distante, afastado, e por isso você recebeu muitas dores dele, da sua vida, da sua história, o caminho da tua vida, o caminho da sua história. Se eu perguntar para você como é que foi o caminho da sua vida, como é que foi o caminho da sua história, o que você traz até hoje no seu coração desse caminho da sua história, que precisa ser tocado, que precisa ser curado, o bom samaritano vai falar para você: deixa eu tocar no teu coração, eu quero que você seja curado e transformado. Eu digo para você, colocar aquele homem dentro de uma hospedaria e deixar ele lá e falar para aquele que era coordenador daquela hospedaria: olha, gasta o que tiver com ele, gasta, eu quero ver ele curado, eu quero ver ele transformado. Fala para o seu irmão: olha, Jesus está falando do seu, o bom samaritano está falando para você, ele quer ver, ele vai gastar o que for necessário para ver sua vida transformada. Ele está falando para você, ele vai gastar tudo que ele tem para ver sua vida transformada, a sua vida curada. Ele está falando para o dono da hospedaria, ele vai gastar tudo que tiver, mas ele quer ver você transformado. Amém? E quando nós ouvimos isso, nós muitas das vezes achamos que a palavra é para aquele bonzinho. Não! O bonzinho talvez ele não precisa mais de cura. Não! Talvez o bonzinho não precisa mais ser tocado. Não! O bonzinho talvez ele não está aqui. Aqui está realmente as pessoas que precisam de uma hospedaria, precisam de cura, precisam de transformação, precisam de mudança de vida, precisam de deixar ser tocado para mudar de vida. Aqui está cada um de nós. Que necessitamos dessa graça de Deus. Né? E ele sabia que aquele tempo da hospedaria é o tempo necessário. É o tempo necessário. Olha, o seu tempo da hospedaria é o tempo importante. Fala aí pro seu irmão. É o tempo de cura. É um tempo de mudança. E eu estava sentado aqui, na pregação do Domingos. Interessante isso. O Senhor estava falando comigo de Abraão. Interessante, eu estava aqui. Mas a palavra veio no meu coração, Gênesis, falando de Abraão. Né? E Deus falando para Abraão: olha, sai da sua terra, deixa tudo, deixa o seu lar, deixa suas coisas, sai da onde você está e vai para onde eu estou lhe mandando. E eu não entendia. Mas agora eu estou entendendo que as obras de Deus são desse jeito. Abraão tinha tudo na casa onde ele estava. Abraão tinha o seu conforto, Abraão tinha a sua casa, Abraão tinha seus bens. E Deus falou para ele: deixa a sua terra, vai para a terra onde eu lhe mostrar. Aí o discernimento me veio: sai daquela terra onde você está achando que ali estavam seus bens, ali estavam suas coisas, ali você depositava suas coisas, ali você estava acostumado, ali você fazia, sabe, as suas coisas naquela terra. O Senhor agora vai falar para você: deixa essa terra, vai para outra terra, para onde eu estou te mandando você ir. Ali você vai fazer uma nova história. Pode aplaudir a graça de Deus. Entende que depois de ser curado, depois de ir para a hospedaria,
depois de receber a transformação, depois de receber a graça de Deus, depois de Deus te acolher no caminho no qual você se encontrava, Deus tocar nas suas feridas, Deus levar você para a hospedaria, depois Deus pagar tudo que Ele tinha, né, para que você pudesse agora ficar são, ficar bem, ficar curado. Agora Deus vai falar para você: vai, sai da sua terra e vai para onde eu vou mandar você ir, para que você possa fazer uma nova história, a história do qual eu vou mostrar para você, não é mais a sua, mas a minha em ti. Veja bem, meus irmãos, só é possível a mudança acontecer, essa transformação acontecer, essa vontade de Deus acontecer na sua vida. Só é possível você ser curado dos seus traumas, da sua vida do passado, daquilo que você traz, das suas feridas ainda abertas. Só é possível você ser transformado diante da sua falta de fé, da sua falta de confiança, de esperança. Só é possível você ser transformado quando você deixa cair no teu coração aquilo que o Senhor está falando com você através dessa palavra. Porque essa palavra que o Senhor está falando para mim e para você é uma palavra no qual o Senhor está olhando para onde você estava, de que jeito você estava, o que Ele precisa fazer, e de que forma Ele precisa fazer. Você precisa deixar ser tocado. Agora eu vou te pegar, vou te levar você para uma hospedaria, vou curar suas feridas, vou transformar a sua vida. E agora o Senhor vai falar uma nova palavra para você. Deixa a sua terra, deixa os teus bens, deixa os teus pensamentos. Eu vou fazer, vai para uma terra no qual eu vou te mostrar, para que você faça uma nova história na sua vida. Interessante que Abraão, ele não sabia para onde iria, mas porque ele confiou no Senhor, ele foi. Ele deixou a casa, ele deixou aquele lugar, ele abandonou aquele lugar onde ele vivia, onde ele estava, ele abandonou, ele ouviu o Senhor, e porque o Senhor falou com ele e ele ouviu, o Senhor deu muito mais para ele, com o qual o Senhor falou para ele: olha para o céu, você consegue contar as estrelas do céu? Não, Senhor. Então a sua família, a sua casa, os seus bens vai ser tão numerosos quanto as estrelas do céu. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Porque ele ouviu, porque ele acolheu, porque ele se abriu para a palavra do Senhor e deixou complementar-se na vida de aquilo agora que o Senhor tem. O tempo da hospedaria é importante para a nossa vida. Mas depois da hospedaria, vem exatamente a vontade de Deus para um novo caminho para a nossa vida. E esse caminho ele é construído na obediência, na fé. Na obediência e na fé. Esse caminho é construído. E na renúncia do nosso dia a dia. Quem está disposto a ter um novo caminho com o Senhor, a ser curado, a entrar na hospedaria, levanta a mão, fica de pé. Fica de pé. Sabe aquela música? Cadê a cantora? Sabe aquela música que você marcha assim, ó? Vem o Senhor, marchando. Nosso exército poderoso. Quem sabe cantar, me ajuda? Marchando-se, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Foi a arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo.
nosso general é Cristo. Seguimos ao teu braço. O inimigo nos resiste. A bateria continua, sinal de marcha, continua. Vocês aí, pegam aqui, ó. Marchem, soldado de Cristo. Marchem, soldado de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Marchem, igreja militante, igreja forte, igreja de vocês, Jesus Cristo. Marchem rumo à casa celestial. Nós precisamos estar, irmão, na presença de Deus. Precisamos nos fortalecer para que o inimigo caia por terra. Vamos lá, vamos. O nosso general é Cristo. Seguimos o teu braço. O inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos o teu braço. O inimigo nos resistirá. Marcha, exército poderoso. Glória seja a toda o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Glória a Deus! Seguimos a batalha. Quem é? O nosso general é Jesus. Seguimos o teu passo. O inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Jesus! Vocês voltando? Jesus! Jesus é nosso rei! Jesus é nosso rei! Mas, escuta isso agora que eu vou te falar. É preciso. Prepara seu coração, escute isso agora que eu vou te falar. Olha só. Não disperse, não disperse. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Nós estamos em hora de batalha. No momento que nós somos curados pela graça de Deus, passamos para essa hospedaria, esse hospital do Senhor, que Ele nos cura, nos transforma e nos dá uma vida, para que nós possamos agora seguir um outro caminho. É exatamente isso que Ele espera de cada um de nós. Para que outros, caídos no caminho, através de você, possa mostrar para Ele aquilo que o samaritano, o bom samaritano, ele é capaz de fazer. Essas pessoas que estão ali fora, precisam conhecer exatamente isso. Aquilo que o Senhor faz na vida de cada um, que transforma, que muda a vida, né? Que chama para um caminho novo. Entende? Essas pessoas que estão ali fora, elas precisam conhecer exatamente aquilo que o samaritano faz, e ele nos chama e nos envia a mostrar para essas pessoas que tanto precisam. Você precisa mostrar para o mundo, você precisa mostrar para aquelas pessoas aquilo que o bom samaritano fez com a sua vida e pode fazer na vida dele também. Por isso mesmo que esse exército, no qual nós aqui cantamos, no qual o Senhor inspirou para que
pudesse mostrar para cada um de nós aquilo que Ele espera de cada um de nós, um grande exército, para que nós possamos estar em ordem de batalha, para que o mundo possa ver a glória de Deus, a vitória de Deus na vida dos filhos caídos, amém? Amém! Meu irmão, existe um capitão que se chama Jesus. Jesus é o nosso rei, é o nosso capitão. Ele quer ser o seu capitão, Ele quer estar à frente da sua vida, Ele quer coordenar a sua vida, Ele quer dar a direção da sua vida, Ele quer falar para você aquilo que você deve fazer. Não desviei nem para a direita nem para a esquerda, mas vem diretamente junto comigo, que eu vou mostrar os caminhos no qual você deve seguir. Você não deve mais seguir o caminho no qual você estava, aquele caminho que prejudicou a tua vida, aquele caminho que encurtou a sua história. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, no qual você deve viver, você deve acreditar e você deve acolher na tua vida, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos cantar. Eu quero chamar o hino. Glória a Deus. O William já está terminando o tratamento dele aqui na nossa casa. E essa semana que vem, ele já faz 8 meses aqui nessa hospedaria que se chama Casa Água. E aqui esse processo de 8 meses no qual ele ficou nessa casa foi um processo dolorido. Foi um processo dolorido para ele. Um processo de cura, que ele precisava ser obediente, que ele precisava aceitar, que ele precisava ouvir aquilo que os médicos falavam para ele, aquilo que ele precisava ser determinado para a vida dele. Ele não olhava nem para a direita e nem para a esquerda. Esse menino, ele viveu 30 anos na rua, e o Senhor acolheu ele no caminho e trouxe ele para essa hospedaria, e o Senhor agora curou as feridas dele, e ele está fazendo 8 meses aqui nessa casa, no qual a semana que vem talvez ele vai sair daqui empregado. Uma boa tarde a todos. De mim mesmo eu não tenho nada, mas agradeço a Casa Água primeiramente. Já passei uma aqui, eu fiquei 2 dias sem voar, porque eu fiquei, não era pra mim não. Aí vim pela segunda, mas desculpa, pai. Aquela mãezinha lá no fundo, que agradeço muito a dona Alexandra, que é uma mãe pra mim mesmo, que cada vez que eu... Não, desculpa as mamães, mas ela puxa minha orelha todos os dias aqui na casa. Eu agradeço o seu Beto, a Casa Água que me acolheu, e os irmãos aí que teve paciência comigo todos os dias, porque eu sou falho, errante e pecador. Mas eu acho que lá no fundo do poço ainda tem uma esperança, que está eu aqui vivo, e peço a oração no Deus de todos aí que me ajudam todo dia, que é um obstáculo por dia. Agradeço a Deus por isso. Quanto tempo você ficou preso? Misericórdia, não pode nem lembrar no buraco. Quanto tempo? 30 anos. Preso? Preso 8. 8 anos preso. Quantos anos você ficou na rua? Nossa, 20 e poucos anos. Contando os presos, 24 anos. 24 anos na rua. E quando ele vai na cidade, as pessoas veem você, não acreditam. Não acredita. Porque não foi a Casa Água. É aquele que habita na Casa Água que faz a obra. Aquele que habita na Casa Água que faz a obra. E aquele que habita na Casa Água se chama Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos. É Ele que dá vida nova. É Ele que chamou você, cada um, para estar aqui, para ser transformado. Está me falando aqui, voltou para a escola. O carro vem buscar ele aqui. Gente, voltou para a escola. há possibilidade, hein? É vida de rei. Quando pega, leva, come, dorme. Motorista. Cadê o cowboy? Olha só o que Jesus Cristo está dando para ele. Carro leva, voltou para a escola. Aleluia. Meu irmão John está lá, que é minha mesa também. Restituindo a família. Amém. Vai na cidade, todo mundo fica de boca aberta de ver esse menino, dá testemunho. E ele não vai sozinho para a cidade, não. E quando ele vai para a cidade, vai junto com ele a Bíblia, ele leva na mão, coloca um texto grande no pescoço, e vai para a cidade, e vai fazer as coisas dele. Meu irmão, o que Jesus Cristo fez na vida desse, pode fazer na sua vida, amém? Glória a Deus, Senhor. Fala aí pro seu irmão. Jesus pode fazer na sua vida e quer
Tem umas músicas, eu não sei cantar, vários sabem camarão. Não pode cantar? Só me ajuda aqui um pouquinho. Terra seca, vocês sabem? Camarão, vem camarão. Vem camarão, vamos falar. Vem camarão, vem camarão, vem camarão. Somente em ti. Ele gosta dessa música aí, irmão. Vamos levantar, cantando. Somente em ti colocarei minha esperança. Com fé, irmão. Somente em ti colocarei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Levanta o braço pra cima, o meu coração deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Levanta o braço e diz: o meu coração deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar.
Hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Eu preciso chamar todos aqui, porque aqui não somos melhores do que ninguém. Aqui a gente tem graduada, pós-graduada. A Lívia, sim, ela é uma psicóloga de Deus, escolhida por Deus, que ama o que faz. A Alexandra é a nossa presidente e que cuida das documentações e que puxa a orelha do William, não só do William, mas de todos. E vai ser logo a nossa assistente social. E o coordenador, que já foi um acolhido lá atrás, é do William, que conhece as dores de cada um de vocês, que viveu na pele quando dá o seu testemunho e que permanece firme. E tem uma mulher que está aqui do lado dando suporte para ele. Que conheceu o Dominguinho daquele jeito, gente. Então tem jeito. O Jonathan, o milagre aos nossos olhos. Olha aqui, gente, ele já trabalhou em banco, agora ele é mártir, ele eu vou te falar. Mas quando eu acolhi ele, gente, vocês tinham que ver a situação. Um traficante bateu no portão lá e falou: dona, eu não tenho jeito, mas ele tem. A Cecília chegou logo depois, né? Bem depois, foi uma das últimas, né? Mas que amou essa obra, porque é como eu falei para ela o dia do escritório, eu falei, a gente se apaixona. A Eliana, né, trabalha lá no SAAI, atende a gente, né? E agora 34 anos e ama essa obra e veio somar. Eu estava até sentindo falta do Toninho, que nem era o Toninho, mas cadê o Toninho? Primeiro é possível de enxergar o Toninho, né? O Toninho, ele veio por causa do seu filho. Leandro, não esqueço do seu pai com vergonha, chegando lá no escritório. E você daquele pequenininho, você estava tão miudinho. E o seu Toninho só chorava. Mas o seu Toninho, ele apaixonou pela obra de uma tal maneira que o Leandro foi e ele ficou, gente. Aí a Patinha falou, não, eu vou ter que ficar junto com ele, porque senão... E hoje está o Leandro aqui, né? Hoje eu queria ter tirado a foto, né? O Leandro carregando um acolhido. E o filho dele, uma criança, o Derek, né? Que eu falo que ele é muito especial, carregando o senhor ali. São exemplos. Aí o Dinho vem, toda vez o Beto ficava assim, ai meu Deus, não tem músico, ai não tem quem cante, ai não tem quem toque. Mas é do Dinho agora, é igual arroz de doce de festa. Arroz, não tem jeito, tudo é o Dinho. Um homem de Deus, um homem que um dia o Beto olhou e falou, nossa senhora, eu já sei, é o Dinho. E aí, né, esse grupo de oração maravilhoso, né, Ministro Mário, vocês todos sempre nos abraçaram, os músicos. Aí, né, veio os missionários. O Wallace, você vê, ó, gente, ele é do Rio de Janeiro, gente. O negócio lá é mais pesado. E assim, eu vejo assim, o amor que cada um de nós temos por os nossos acolhidos, não é conversinha à toa, gente. O dia que o Dominguinho mandou a filmagem do Wallace, o Dominguinho chorou de ver o jeito que você estava. Vamos, irmã. Eu falei, não tem vaga, mas fala para ele vir. Então assim que é a Casa Ágape. E quando eu vi o Beto pregando e falando do samaritano,
E aí, naquele momento ali, todo momento eu não me sentia o samaritano, não, eu me sentia assim, né? Aquele ali que estava precisando de cura. E o Beto esses dias falou, às vezes Deus permite que a gente passe por uma depressão, que a gente passe por alguma coisa difícil na nossa vida, para nos levar para algo maior, para nos curar. Nos retira da onde estamos, da terra velha, né, do passado, e nos traz coisas boas, coisas novas. Então eu quero só pedir para vocês que vocês orem por nós, por essa equipe, né, pelos nossos acolhidos. O Rudinho vai embora, mas não, viu, gente? Ele é surdo e mudo, mas ele fala mais do que eu vou te contar, viu? Ele ceda todo mundo. Então, assim, né? Só agradecer. Agradecer, Beto, pela oportunidade que você me deu, né? Porque eu te conheci, eu não trabalhava na Casa Acre, depois vim. Fiquei com pressão alta, nossa, eu falo pra você, viu? O médico falou assim, o que está acontecendo, moço? Eu tava com uma dor no peito, ele falou, você tá passando nervoso? Eu passo nervoso todo dia eu passo nervoso. E aí, né, hoje não tem nem mais dor de cabeça, olha que beleza, né? Então, assim, agradecer, né, o dom da vida de cada um dessas pessoas aqui, que como o Beto falou, né, Deus, Ele escolheu cada um de nós para estarmos aqui, não porque somos melhores. O samaritano nos pegou, nos curou, continua nos curando, para que a gente possa ajudar mais pessoas. E é a mesma coisa com vocês. Então, quando eu falo para vocês, acolhidos, né, o mais recente foi o Lucas, né? Não, Bruno. Quando eu falei com o Bruno assim, Bruno, você pode. Eu acredito em você. Nós acreditamos em você. Estou usando ele por ele ter sido um dos últimos a entrar na casa. Então é o mesmo que eu falo para cada um de vocês. Famílias, não desistam dos seus entes, né, queridos? Não desistam, ame-os. Eles estão sendo preparados pelo bom samaritano para voltar, gente, para lavar os nossos pés. Viu? Essa semana o Wagner perguntou assim para mim, Beto, você no passado você já praticou, você veio viciado? Eu falei, não, nunca fui. E não mesmo. Eu fui supervisor na fábrica aqui, na Max. Eu trabalhei na Max por 22 anos. E aposentei na Max. Sou aposentado na Max como supervisor. E quando eu estava fazendo 22 anos de fábrica, foi no ano mais ou menos de 2000, eu tenho 60 anos de idade. No ano de 2000, o Senhor me chamou para essa hora. Eu não tive mais sossego na minha vida, nem paz por dentro do meu coração. Enquanto eu realmente me dei o passo, eu assumi a vontade de Deus em mim. A partir dali, né, o Senhor fez uma nova história na minha vida. Mas eu poderia muito bem hoje estar em outros lugares, porque eu sou aposentado na fábrica, fui supervisor na fábrica, sempre tive um salário bom na fábrica como supervisor, tenho a minha casa, tenho meu carro, tenho minhas coisas, mas minha vida está aqui. Quero já agradecer a todos, né, nesse dia tão maravilhoso que nós tivemos juntos. Eu tenho certeza que Deus preparou esse dia para que nós pudéssemos estarmos juntos e fazer toda essa obra acontecer. Obrigado, que Deus abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas
O Fabinho ficou alguns meses aqui na nossa casa, né? Ele precisava aqui. Mas assim, quero falar para o Fabinho, né? Esse homem grande tinha um coração de criança. Um homem grandão, mas tem um coração de criança. Um coração maravilhoso. E eu, de uma maneira muito especial, trouxe tanto para a vida. Deus te abençoe. Eu queria falar alguma coisa rápida. Eu cheguei aqui de São Benedito, obrigado. E no dia que eu passei pela vistoria lá, né? Não sei se é assim que fala. E eu vim pra cá e eu falei pra Nossa Senhora Aparecida, assim, a senhora me abandonou. Eu falei pra ela, a senhora me abandonou, porque eu tô lutando tanto por essa vida e eu não saio dela, não consigo milagre, como diz o samaritano, né? Mas aí, o William, olha como vocês veem como que Deus age. Mesmo todas as minhas barreiras caídas e levantadas, eu não deixava de rezar um terço. E o William, desde quando eu conheço ele, falava para mim assim, ele sabe disso, eu passava de manhã, ele falava, Fabinho, não esquece do 5º mistério para mim, por favor. E eu rezei para o William durante muitos anos, toda vez eu falava assim, ó, esse 5º mistério é só para o William. Quando eu cheguei aqui na Casa Água para me recuperar, que Deus me trouxe para ser curado da pousada aqui, quem que me recebe em primeiro lugar? O William. E ele veio com o texto de Nossa Senhora e ela me deu a resposta, eu estou cuidando de você, meu filho. Foi sempre será a honra e glória de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Vamos balançar, gente. Vamos balançar.